E agora vamos lá. Eu quero muita energia positiva, eu quero muita atenção, eu quero muita mentalidade de crescimento, porque hoje é o momento que vocês estão aqui para crescer, para gerar oportunidade, para sair daqui muito melhor do que vocês chegaram. E olha que vocês já são maravilhosos. E aí, gente, para acontecer um evento como esse, o que precisa? Precisa primeiro de um sonho, né? E depois desse sonho, precisa de alguém para desbravar esse sonho. Então precisa de coragem, precisa de ousadia, precisa de atitude. E tudo isso nós encontramos em um homem que veio da cidade de São Paulo para o interior aqui do nosso estado, mais precisamente na cidade de Tietê. E esse homem que chegou timidamente, com toda a sua experiência profissional, começou o seu crescimento ao longo do tempo. E ele enxergou muitos empresários, muitas empresárias com uma mentalidade incrível, com uma visão extraordinária. E aí o que ele pensou? Por que não criar um ambiente onde esses empresários possam juntar toda essa mentalidade, toda essa visão, toda essa criatividade em uma conexão. E é por isso, senhoras e senhores, que nesse momento, com muita honra, com muito carinho, eu quero falar para vocês que esse homem, eu tenho a honra de ter tido como meu mestre na faculdade. Ele é um mentor extraordinário com mais de 25 anos de experiência. Ele tem mais de 12 mil horas de treinamentos. Nas redes sociais, ele tem muito conteúdo para que vocês se conectem com ele. Então, nesse momento, vamos ficar em pé, por gentileza. Estica as perninhas aí. Fala um oi para quem está do seu lado. Dá aquele seu melhor sorriso. Perfeito. E estejam preparados para o que vai acontecer aqui hoje. Em primeiro lugar, tem Deus que já preparou, que já conectou, que já abençoou. Em segundo lugar, tem vocês com a mentalidade aberta, com vontade de crescer, com vontade de evoluir, de fazer a diferença nesse mundo. Porque nós estamos aqui para isso, né? Para deixar o nosso legado. Então, quem aqui hoje deseja deixar um legado e se conectar, diga eu. Uau! Então é nessa energia, com muita alegria, com muita salva de palmas, que nós recebemos nesse palco o desbravador, o idealizador, o visionário Reginaldo Oliveira! Uhul! Bom dia a todos! Muito feliz, gente. Podem sentar, fiquem à vontade. Muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. Vocês não têm noção de como, para mim, é gratificante estar realizando um evento como esse. E como a Miriam comentou, né? Saí há mais de 20 anos atrás, lá de São Paulo, na verdade, precisamente da cidade de Osasco. E aqui estamos, há mais de 20 anos, conectando pessoas, ideias e negócios. Eu costumo falar que um evento, ele nasce no coração, mas se não tiver pessoas que abracem. E nesse evento, eu quero aproveitar esse início de apresentação para fazer uma deferência ao Leandro Pessim e ao Cirineu, que são meus parceiros nesse evento, né? Lá em abril, eu recebi um direct do Cirineu. A Regiane, que acompanha minhas redes sociais, mandou uma mensagem para mim falando: uma pessoa quer falar com você. E parece que ele é daqui de Laranjal. Assim, mas o que ele quer? Ele quer falar com você. Então tá bom, então vamos falar. E aí nós fizemos uma reunião e menos de um mês depois a gente já tinha organizado tudo. Isso foi lá no mês de maio. E aí eu contatei 2 pessoas. E aí eu estou comentando a história do evento para vocês entenderem
como é que nós chegamos aqui. E aí eu contatei 2 pessoas lá no mês de maio. Se eles olharem no celular deles, vão ver. Eu falei com o Djalma Piveta. Cadê o Djalma? O Djalma está aqui. E eu falei assim, Djalma, será que você poderia ceder o seu simulador lá? Porque eu estou pensando em fazer um evento diferente lá em Laranjal. E eu pensei em levar seu simulador lá. Reginaldo, vamos ver. Eu vou dar uma olhada aqui na agenda. Vamos dar uma olhada na agenda. Eu falei assim, olha, eu tenho a possibilidade, a previsibilidade de fazer esse evento no mês de setembro. Eu falei assim, dá para fazer. Aí o Djalma falou assim, eu vou querer 3 lugares aí. Eu falei assim, é X, ele foi lá, fez o Pix, falou assim, Aí eu fui lá e falei com uma outra pessoa, que é o Dimas. Cadê o Dimas? Dimas está ali com os 2 filhos dele, da Hídrico-Química. E eu falei, Dimas, estou pensando em fazer um evento. E o Dimas, né, para quem não conhece, ele foi um dos meus primeiros chefes lá em 1996 ainda, lá na Granja Saito. E depois eu vou falar mais sobre isso. E falei para ele, estou pensando em fazer um evento. E ele até então nunca tinha vindo no evento meu ainda, né? E aí ele falou assim, eu vou e vou levar meus filhos. E aí eu falei para ele, gente, antes da gente divulgar, antes da gente pensar em fazer arte, pensar em fazer qualquer coisa, já vendemos 6 ingressos. Isso lá em maio. E o que eu quero dizer com isso? Né? O evento é sobre conexão, mas também é sobre negócios. Para que a gente possa organizar ou fazer qualquer coisa nas nossas vidas, nas nossas empresas, a gente precisa trabalhar a questão do planejamento. É evidente que no último momento alguma outra coisa não sai corretamente, mas a gente tem que entender que a gente precisa ter um planejamento, senão as coisas não acontecem. Só para vocês terem ideia, né? Talvez vocês não tenham dimensão, mas nós estamos aqui com pessoas de 26 cidades diferentes. Vocês têm noção do que é isso? Uma salva de palmas para vocês. Nós temos pessoas aqui que são lá de Santa Cruz do Rio Pardo e de Santos. Cadê o pessoal de Santos aí? Ali é o Newton. Olá. O pessoal veio lá do litoral, né? E daqui do interior paulista, cadê a galera de Botucatu também? Cadê o pessoal de Botucatu? Olha lá, tem bastante gente de Botucatu também. Fico muito feliz. O pessoal que veio de São Paulo. Ó, várias pessoas de São Paulo também. Sorocaba. Cadê Sorocaba? Lá, querido Marcelo, Igor. Muito bem. Fico muito feliz. Então, só para vocês terem ideia, o trabalho e o desafio que é você conseguir reunir um grande número de pessoas. E eu quero falar agora, feito essas intervenções iniciais, eu quero mostrar para vocês aí, ajuda a gente aí, Evandro, que conta um pouco da minha jornada aqui. Está sendo muito produtivo, cara. Muitos insights. Eu falei para você em novembro que eu estava perdido. Reginaldo, a mentoria está sendo um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional. A gente já aplicou grande parte, já viu resultados com essas aplicações das estratégias e ansioso aí para os próximos passos. Estou gostando bastante, Reginaldo. Eu pude aprender que eu sabia muito, tinha muito conhecimento teórico, até de outras mentorias que eu tinha feito, mas você ensinou que mostrar na prática, realmente aplicar aquilo que a gente está aprendendo é super importante. Olha só, gente, quem está aqui? Olha quem está aqui, o cara mais importante de Tietê, região. Se você é empresário, você tem que se conectar com esse cara aqui. Isso. A gente constrói coisas juntos, então fica ligado. Show! Acompanha aí o andamento do nosso evento. Muito bem. Passado esse primeiro vídeo aí, eu queria falar um pouco, rapidamente sobre mim.
Esse é um evento que, diferente dos que normalmente eu faço, em que eu conheço a maior parte das pessoas, pelo menos metade das pessoas aqui eu não conheço pessoalmente. Então, eu fico muito feliz com a presença de todos vocês. Então, eu sou o CEO da GPSE Finanças, do Grupo Soluções, palestrante, como a Miriam comentou, dei aula em faculdade por mais de 10 anos, consultor de empresa, tenho 2 livros publicados, sou o marido da Regiane e pai da Alícia, a minha mini empreendedora, que inclusive faltou na escola hoje porque ela quis estar presente com a gente aqui. E eu fico muito feliz que a minha filha esteja querendo nos acompanhar. Aqui é a sede da nossa empresa, lá em Tietê. Aqui algumas matérias, recentemente saiu também a revista Vitrine aí, do Joel Botega, que fez uma reportagem comigo. E agora vamos entrar no assunto que eu queria tratar com vocês aqui rapidamente nessa manhã. E por que conexão empresarial? Por que o evento tem esse nome? A base do sucesso, nenhum empresário constrói, nenhum império não constrói nada sozinho. Se você olhar para o passado, você vai ver que tem sempre uma pessoa que foi um agente de Deus na sua vida para te ajudar a você chegar onde você chegou. É evidente que nós temos as nossas habilidades, mas se nós não nos conectarmos com as pessoas, nada acontece. E ontem eu estava com o Cris, cadê o Cris? Nós estávamos jantando, fizemos um podcast, depois fomos jantar lá, eu, ele, a Paloma e a Regiane, e o Cris veio lá do Ipiranga, lá de São Paulo. E a gente estava comentando aqui, o que leva uma pessoa a sair lá de São Paulo, sair da sua cidade, para ir num evento, né? O Dr. Márcio, lá do Jaçanã, né? Dr. Márcio, levanta a mão aí, lá da Zona Norte de São Paulo. O que leva uma pessoa a sair de tão longe e participar de um evento distante? É a conexão que você tem com aquela pessoa. Então, no mundo dos negócios, mais do que as nossas habilidades, é importante que a gente entenda que a gente tem que se conectar com pessoas. Eu fui, esses dias atrás, no evento da Expo Magalu e tinha uma palestra com o Alexandre da Cacau Show e ele estava falando o seguinte: hoje as empresas que mais crescem, que mais evoluem, são aquelas que são apaixonadas pelo cliente, são aquelas que são apaixonadas pelas pessoas. Algumas pessoas estão preocupadas com a inteligência artificial, inclusive nós temos um demonstrativo, dê uma olhada ali, tem um banner ali que tem escrito o seguinte: você pode conversar, né? Nós fizemos esse teste, vocês vão ter oportunidade na hora do intervalo, ir lá, clicar no QR Code e vocês vão ter a oportunidade de conversar com o meu clone, com a minha inteligência artificial. E ele responde tanto em áudio quanto em texto, né? Foi um trabalho feito de inteligência artificial pelo Wanderson, aqui da Vanco Company, que reuniu um arcabouço de um monte de vídeo, de um monte de material e responde como se eu estivesse respondendo a pessoa. Essa semana foi uma semana de teste e vocês vão ter a oportunidade de ver como a inteligência artificial ela pode ser uma aliada, mas ela não tira isso aqui, a oportunidade da gente se conectar. Então nós temos 2 escolhas: usar a tecnologia e a inteligência artificial como um aliado ou como um problema. E se a gente souber aproveitar as ferramentas para que elas possam fazer aquilo que a gente não precisa fazer, vocês podem ter certeza que a gente vai ter muito resultado nas nossas empresas. Uma outra coisa também que eu falo, que conexões não é uma transação, não é trocar cartões, não é simplesmente a gente seguir no LinkedIn, não é simplesmente a gente seguir na internet. É necessário que a gente construa realmente uma relação onde a gente possa estar aberto para novas oportunidades. E o mais importante de uma conexão vou levantar a mão. Qual das pessoas que estão aqui que foi convidada para o evento do ano passado e não foi? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, ó. Pelo menos mais de 10 pessoas. E por que vocês estão aqui hoje? Justamente porque a conexão ela não era só pontual, né? Não era simplesmente uma conexão de um único negócio. A gente tem que entender que a conexão, quando ela acontece, ela deve acontecer de forma mais profunda. E uma coisa que é importante, a gente tem nas conexões apoio em momentos difíceis. Quando você, na sua empresa ou na sua vida, não teve que recorrer à ajuda de uma pessoa que você estava conectada e essa pessoa foi te dar um auxílio. Então é importante entender que no mundo dos negócios, às vezes a gente não tem um tempo para tirar, para mandar uma mensagem para uma pessoa. Esses dias atrás eu mandei mensagem para uma pessoa, só para perguntar como é que ela estava, e a pessoa respondeu para mim assim: fala, o que você quer? Eu falei assim: eu não quero nada, eu só estou perguntando se você está bem. Porque as pessoas não estão acostumadas a conectar com as outras pessoas. A gente às vezes
A gente ouve para responder e não ouve para entender. Então é importante a gente entender que quando a gente tem conexões, a gente tem troca, conhecimentos e experiências. E uma outra coisa também, a gente tem a possibilidade de crescimento e expansão na sua rede de contatos. Eu fico imaginando o seguinte: quantos de vocês vão embora daqui hoje e vão comentar desse evento com alguma pessoa que você conhece? E veja o impacto que isso pode levar para que outras pessoas queiram, por exemplo, estar no evento do ano que vem. Então é importante a gente entender que a conexão, ela é uma relação em que os dois lados ganham. E uma coisa que é importante, conexões superficiais. PG ajuda sem dar nada em troca. Em geral, tem muitas pessoas que querem o quê? Inclusive, a gente teve uma das pessoas que procurou a gente para ser patrocinadora e falou assim: nossa, eu vi que vai ter bastante empresário, eu queria aproveitar para fazer prospecção lá com todo mundo. Falei assim, essa pessoa não está alinhada com o objetivo do evento. E a gente rejeitou um patrocínio de R$10 mil. Porque não é sobre dinheiro, é sobre as pessoas que deveriam estar aqui. E nesse momento eu gostaria de que vocês dessem uma salva de palmas para vocês, porque vocês é que deveriam estar aqui. E por isso que vocês estão aqui. Parabéns! Um outro modelo de conexão superficial também é aquela que é só por status. Ou seja, eu me conecto com a pessoa que vai ajudar, muitas vezes, na minha autoridade. Ou trocar o WhatsApp sem interação verdadeira. Né? A gente muitas vezes se depara com aquela situação em que as pessoas estão sempre querendo levar alguma vantagem em relação a gente. Uma outra coisa que é totalmente diferente são as conexões genuínas. Que é o quê? Oferecer valor antes de pedir algo. Uma coisa que eu aprendi, né? Se a gente quer que as pessoas se conectem com a gente, é importante a gente servir. E o servir não é sobre você fazer alguma coisa já esperando algo em troca. É a lei da semeadura. É evidente, né, que você vai ter situações em que as pessoas não vão te dar o retorno. E está tudo bem, porque a gente não tem um controle sobre o outro. Mas a gente tem que buscar novas formas de manter contato. Muitos que estão aqui já foram meus clientes da época de contabilidade. E desde 2019 eu não trabalho mais com contabilidade. Mas a gente manteve. Quem aqui já foi meu aluno? Olha lá, aluno. Quem aqui foi mentorado? Ou seja, pessoas de diferentes momentos da vida conectado. Por quê? Porque conexão é sobre isso. É sobre celebrar conquista e apoiar os desafios. Nós temos que pensar na conexão como uma planta que precisa ser cultivada. Eu trouxe esse exemplo só para vocês terem ideia. Se a gente apenas tentar colher sem cultivar, essa relação não vai sobreviver. E, em geral, tem algumas pessoas que querem o quê? Elas querem colher alguma coisa que elas não plantaram. E aí a gente tem o quê? Um monte de pessoas superficiais que não geram resultado para as outras pessoas. Então é muito importante a gente entender que aqui a gente tem a natureza como exemplo, que a gente precisa plantar, a gente precisa colher. Só para vocês terem ideia, né? Nós estamos aqui com o pessoal do Cicobi hoje, né? Patrocinando a gente fica muito feliz. E olha só que coisa interessante, na cidade de Tietê, né? Recentemente, o maior banco do país fechou a agência, que foi o Banco Itaú. O que é isso? Isso é a falta de conexão do banco com as pessoas da cidade. Já o Cicobi só está crescendo. Quantas pessoas tem lá na agência, William? 9 pessoas. E o Itaú fechou as operações. Então, só para vocês terem ideia, que se você não cultivar, você não consegue ter resultado. Vamos dar um outro exemplo aqui. É bom a gente dar exemplo da nossa região para ficar mais claro do que é conexão. Nós temos, por exemplo, o iFood, que é a maior empresa de delivery. Qual que é a maior empresa de delivery aqui da nossa região? É que fome, não é o iFood. Por quê? O trabalho que o Vinícius junto com o Alex fizeram é um trabalho de conexão, é um trabalho de apoio. Quem aqui nunca viu o logo roxinho aqui na região? Tá em todos os cantos, eles estão aqui apoiando outros empreendedores. Então é importante a gente entender que o que o Cicobi está colhendo, que o Quake Fome está colhendo, é resultado do quê? De uma colheita. Não começou ontem. É um trabalho tete a tete, é um trabalho ombro a ombro. Só para vocês terem ideia,
A gente tem equipe de marketing, mas para aqueles que eu tinha contato, não sei se vocês perceberam, eu mandei a mensagem do meu próprio celular. Vocês perceberam isso? Por quê? Porque é a questão da conexão. Alguns foi o Leandro, né, que também era parceiro, então nós mandamos do nosso próprio celular. Por quê? Porque a conexão ela precisa estar ancorada no quê? Na confiança, na reciprocidade e o terceiro ponto, no tempo. Gente, é muito importante a gente entender que tem uma jornada. Tem pessoas que querem o quê? Tem pessoas que querem rapar, né, já querem colher antes de terem semeado. Então, uma conexão genuína, ela começa com confiança, reciprocidade e com o tempo. E aqui eu trouxe alguns exemplos de conexões genuínas entre essas pessoas que fizeram diferença no mundo. Vou dar um exemplo aqui. Grupo Pão de Açúcar, Abílio Diniz, ele já era da segunda geração, porque foi o pai dele que criou, na zona sul de São Paulo, era uma espécie de uma padaria, um mercadinho, e aí depois ele transformou num grande grupo, se uniu ao grupo Casino e transformou numa potência. Hoje o Grupo Pão de Açúcar já fez um realinhamento de rota e está trabalhando de uma forma mais elitizada para as classes A e B. A gente tem aqui também a Apple. A Apple, só para vocês terem ideia, né, ela levou um monte de não, Steve Jobs junto com o seu sócio, criaram uma parceria onde eles tiveram a oportunidade de transformar o mundo. Quando a gente tinha o BlackBerry, né, que fez aquela tela, que fez aquela tecla como se fosse o computador, muitas pessoas acharam que o Steve Jobs estava maluco de ter um celular sem tecla. Um celular em que você tinha que digitar na tela. E hoje, praticamente, 100% dos celulares são toque na tela. A gente também aqui, e essa aqui é motivo de controvérsia, mas eu estou falando da conexão entre eles, não entre os outros, mas entre eles são fechados. Você vê que independente do que acontece, eles estão fechados. Um não acusou o outro quando teve o problema lá da Americanas. Porque eles entenderam, e o próprio Jorge Paulo Lemann fala, da 3G Capital, que antes de qualquer coisa, para que você possa ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que se cercar de pessoas bem-sucedidas. E é importante a gente entender que muitas vezes a gente quer que as nossas empresas tenham cada vez mais resultados e a gente não quer que as pessoas muitas vezes evoluam. Então, para que a nossa empresa possa evoluir, para que a nossa empresa possa crescer, é sempre necessário que a gente se cerque de pessoas que têm habilidades complementares às nossas. E quando a gente está falando de conexão, a gente está falando de 3 pessoas que têm habilidades complementares e que conseguiram transformar a forma com que o mundo faz negócio. E, inclusive, são donos de grandes empresas, mesmo estando aqui no Brasil, mesmo sendo o capital brasileiro. E, pegando aqui um gancho que eu aprendi outro dia com a querida Sheila. Cadê a Sheila? Está ali? A Sheila da TOTS, né? A querida também está com a gente. Ela falou para mim sobre um tipo de conexão que existe, que é a conexão não utilitária. Falei certo? O que é e é que eu chamo de network silencioso. O que é a conexão não utilitária, gente? É aquela que você conecta com a pessoa sem nenhuma segunda intenção. Que foi a forma com que eu me conectei com a Sheila. Nós fomos convidados pela Yara Leal, que está ali com o Fernando, seu esposo, todos de São Paulo, né? Vi que vocês acabaram de chegar, sejam muito bem-vindos. E a Yara nos convidou para um evento lá em Guarulhos e a gente estava ali num perrengue, porque a gente tentou no evento almoçar, por isso que até a gente colocou almoço hoje, porque às vezes é complicado você sair de um evento, sei lá, meio-dia e não conseguir almoçar. E nós passamos por essa situação, né? Fomos na padaria almoçar, né? E aí a gente estava conversando ali despretensiosamente, e aí a gente gerou uma conexão e ela não me deu uma carteirada dizendo que ela era da TOTS, e nem eu falei assim, nossa, ela é da TOTS, então agora vou me aproveitar da situação, quem sabe eu arrumo uma boquinha ali. Ou seja, foi uma conexão totalmente silenciosa, foi uma conexão que aconteceu naturalmente, de forma que outro dia tive a grata surpresa de receber uma mensagem dela, falou assim, olha, a Yara comentou do seu evento, eu gostaria de ir. Ou seja, ela me mandou uma mensagem e a gente fez essa conexão. Inclusive, né, já posso dar o spoiler ou não? No dia 26/10, ela vai estar conosco na Imersão Empreenda-se lá na GPSE em Tietê, dando uma palestra incrível aí sobre
gestão de pessoas, ela tem uma experiência incrível. Então, quem quiser, dia 26/10, a gente vai ter a oportunidade de aproveitar um pouco do conhecimento dessa grande rede de RH, né? Mas olha só, quando a gente está falando de network silencioso, a gente está falando de generosidade. A generosidade é a preocupação com o sucesso das outras pessoas. E uma outra coisa também que é a escutativa. O que é a escutativa? É a gente entender o que faz sentido para as pessoas. Só para vocês terem ideia, a gente tentou, na medida do possível, colocar as pessoas na mesa pelo grau de sinergia que os negócios têm. É evidente que nem sempre a gente consegue ser assertivo, mas o mais importante é o seguinte, é a gente ficar atento para que todos vocês tenham resultado sobre o evento que vocês estão participando. Porque não é sobre simplesmente a gente vir aqui fazer um evento, mas é sobre gerar conexões verdadeiras e conexões de vida. Eu lembro que dentro dos nossos eventos, várias pessoas se conheceram, geraram negócio e se transformaram amigo. O pessoal da primeira turma, cadê o pessoal da primeira turma da mentoria líder empresarial? Cadê? Tem vários aí, né? Só para vocês terem ideia, essas pessoas hoje se transformaram em amigos. O Dr. Márcio fez a mentoria vindo todos os meses lá de São Paulo para Tietê. Olha só, com tantas opções de mentoria em São Paulo, ele veio fazer a mentoria em Tietê, uma cidade de menos de 40 mil habitantes. Ou seja, é importante que a gente saiba qual o resultado que a gente vai gerar para as outras pessoas. E uma outra coisa que é muito importante também é a gente procurar ser o quê? Ser exemplo de tudo aquilo que a gente faz. A gente tem que manter o alto nível de qualidade em tudo que a gente realiza, em tudo que a gente entrega. Então é muito importante a gente ficar atento com isso. Porque se a gente não ficar atento com a qualidade daquilo que a gente entrega, e é evidente que muitas vezes os recursos eles não são abundantes. A gente procurou fazer esse evento hoje com o melhor que a gente podia dentro das possibilidades. E é evidente que um ou outro detalhe acaba não saindo perfeito, mas o mais importante é a presença de cada um de vocês aqui. E agora eu gostaria de fazer uma coisa que eu senti no meu coração quando eu estava preparando essa apresentação e para demonstrar para vocês o que para mim é importante a conexão genuína. Conexão genuína são aquelas que trazem benefício de longo prazo, que são baseados em confiança, respeito e reciprocidade. Isso é algo que eu considero e eu prezo muito. Vocês lembram que eu estava conversando do Dimas agora há pouco? Eu estava falando sobre como nós nos conhecemos. Foi no ano de 1996, ali na Leopoldina, em São Paulo. Eu tinha 15 anos. E naquele momento, nascia ali uma grande conexão. O Dimas já foi meu chefe, já foi meu patrão, já foi meu cliente, já é um grande amigo. E hoje a gente conversa sobre negócios, né? Desenvolve negócios. E o que eu quero dizer para vocês é uma conexão que já tem mais de 28 anos. E ela foi mudando ao longo do tempo, porque existe uma relação equilibrada. Existe uma relação entre os dois lados contribuindo. E nesse momento, eu queria, diante de todos aqui, aproveitar a oportunidade, chamar o Dimas aqui, o palco. Vem cá, Dimas. Ele odeia isso, mas... mas... Isso não estava no script. Eu não mandei para ele o cronograma, porque senão ele não vinha, né? Porque em 29 anos é a primeira vez que ele vem aqui. Pode vir aqui, vem aqui. Então, esse aqui foi meu grande mentor da vida. Um grande mentor ao longo de toda a minha história. Eu costumo falar que a primeira oportunidade, gente, é a mais difícil. Eu tinha 15 anos. E eu me lembro bem que quando eu fiz o teste lá para fazer a prova para Office Boy, ele já era um cara meio duro, né? E eu tinha 15 anos, só para vocês terem ideia, eles mandaram fazer o seguinte: fale sobre a reforma da Previdência. Você imagina, gente, com 15 anos, uma prova para Office Boy, então a régua dele sempre foi alta. Isso é muito bom, porque quando a gente tem alguém com a régua alta, a gente acaba se fazendo mais.
Então, diante de todos vocês, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para gerar uma homenagem aqui para o Dimas, por tudo que ele fez na minha vida, e ele também é responsável por a gente estar aqui hoje conectado, porque ele deu a primeira oportunidade para aquele rapazinho lá de Osasco, office boy, trabalhar numa empresa, e trabalhei naquela empresa por 6 anos, e tive a oportunidade de, inclusive, aprender contabilidade com ele, e por esse motivo eu queria, diante de todos vocês, dar aí uma homenagem para ele. Parabéns! Abre aí, abre aí. Agora abre aí. E como é padrão dos nossos eventos, gente, a gente não compra brinde, né? A gente manda fazer. Olha só, dá uma olhada. É personalizado o negócio aqui. Agora tira uma foto comigo, né? Porque senão... Olha lá. Abre aqui. Então... Não, obrigado. Bom, obrigado aí, Reginaldo, Regiane, por essa não esperava. Mas eu acho que a história do Reginaldo, que também se estendeu para a família do Reginaldo, a minha, e Reginaldo, ele teve 2 pontos interessantes: vontade e interesse. Eu acho que isso que determinou, além da questão técnica, essa evolução toda nesses anos que ele desenvolveu profissionalmente, construiu a família, veio para Tietê através de N conexões, e é isso. Parabéns aí por toda essa trajetória, e obrigado aí pela homenagem, que por essa eu não esperava. Obrigado. Você merece, parabéns. Obrigado. E lembrando, né, inclusive, ele foi a pessoa que prestava consultoria numa empresa aqui na região, e foi ele que me convidou para vir para Tietê. Eu morava em Osasco. Foi ele que me convidou para assumir uma posição de supervisor administrativo financeiro numa empresa. Eu saí de Osasco e vim para Tietê sem conhecer absolutamente ninguém. Não tinha família aqui, não tinha contatos, e foi ele que abriu essa porta. Então, isso aqui é um exemplo de uma grande conexão genuína. Parabéns. Obrigado. Quer uma água? Bem, gente, isso é só para ilustrar o quanto que uma conexão genuína ela pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Então, quando a gente decide abrir uma empresa, decide avançar no negócio, é muito importante que a gente entenda que a gente está influenciando pessoas. Se nós olharmos aqui, milhares de pessoas são impactadas pela vida de vocês, pelas ações que vocês tomam. Então, toda ação que a gente toma, ela é muito importante, ela é muito desafiadora. Então, aproveitando isso, eu quero falar agora de uma outra pessoa que também gerou uma grande conexão para mim. O Dimas, lá no passado, até hoje, e essa pessoa, ela teve eu falo que eu sou muito fã dessa pessoa, porque ela é uma pessoa que veio de uma situação muito desfavorável, de uma região muito pobre, e conseguiu desbravar. Conseguiu gerar uma conexão muito grande aqui em São Paulo e conseguiu fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. E especialmente para mim, ela contrariou muitas pessoas e me deu a oportunidade de dirigir a empresa dela. Eu costumo falar para vocês que a indústria é uma das atividades mais complexas que existe. Porque, diferentemente do serviço ou da comercialização, a indústria é como se fosse um Lego.
ela precisa juntar todas as engrenagens para que o produto saia no final. E a oportunidade que eu tive de estar durante 4 anos nessa empresa, de ter a oportunidade de estar dirigindo essa empresa lá na pandemia, diante de diversos desafios, foi uma atitude muito corajosa dessa pessoa. De ter colocado uma pessoa que tinha outras experiências, mas não de ter dirigido uma indústria. E eu quero chamar aqui para frente Maria Antônia. Gente, a Dona Maria, ela é uma pessoa tímida, mas de um coração gigante. Ela construiu uma fábrica de epóxi sem ser química. Ela construiu uma fábrica de 100 mil metros quadrados na cidade de Cesarulange. E no ano de 2019, numa sexta-feira, no final do dia, ela chegou para mim assim, já era quase 7 horas da noite, e ela falou assim: você topa o desafio? Eu falei: topo. E a partir daí, a Karen, a filha dela que está ali também, tivemos a oportunidade de trabalhar muito tempo juntos também. E a Dona Maria tinha um sonho, que era preparar a empresa dela para venda. E ela conseguiu, né? Depois de muitos desafios, depois de muitos obstáculos, ela me deu essa oportunidade de dirigir a fábrica dela. E hoje eu estou aqui perante todos para agradecer a senhora por tudo que a senhora fez por mim e pela oportunidade, que não é fácil, de dar oportunidade para um terceiro, né? Sendo que tinha tantas pessoas tão mais capacitadas, e eu fico feliz de não ter desapontado a oportunidade que a senhora me deu. Então, parabéns, muito obrigado. Vou pegar aqui o seu brinde. Expressou aqui, eu acho que iniciando o professor Dimas, tá? A expressão do senhor Dimas é ter coragem, é ser desafiador, é não ter medo. Eu costumo falar que a necessidade é a mãe da criatividade. Eu acho que todo momento que a gente passa por algumas dificuldades, a gente leva a nossa mente, nosso potencial a lugares que a gente não imagina que somos capazes. Eu acho que ele, mais do que ninguém, dentro do histórico que ele mencionou, sair de uma cidade para vir desbravar o interior, simplesmente saber que vai buscar desafios e vai estar diante de grandes desafios. E não é só o desafio da atividade, é o desafio da cidade, das pessoas, da cultura. Então não tem muito o que falar, é só imaginar o que é aceitar um desafio aí em plena... Primeiro por ser, como ele falou, um ramo que não é tão simples, não é tão... principalmente nos dias de hoje, mas diante de uma pandemia. E conseguiu superar, conseguiu atravessar momentos, inclusive, que eram desafiadores pela circunstância que era do cargo, mas um desafio que a gente não conhecia, uma pandemia que era algo que trouxe medos, insegurança para todo mundo. E não era só o Brasil, era o mundo diante aí de um momento que a gente não sabia o que ia acontecer. Então, mais uma vez, homenagem para Maria Antônia, lógico que ele está comentando aqui, mas acho que a grande homenagem continua sendo dele aí nesse momento. Então, muito obrigada a todos e parabéns por cada desafio que você tem estado e superado e trazido, inclusive, pessoas para também superar. Muito obrigada a todos. Obrigado, Maria. Precisa de ajuda para levar? Gente, então passado esse momento de
celebrar aí a conexão com duas pessoas que foram marcantes e especiais na minha vida. Eu queria, para finalizar aqui a minha apresentação, o Lázaro já chegou, falar sobre um assunto que é muito importante e que ronda a vida de muitos empresários. Entender qual que é o valor da sua empresa. Eu costumo falar, independente se você tem ou não tem vontade de vender a sua empresa, que você precisa saber o valor da sua empresa e preparar a sua empresa como se ela estivesse para venda. Porque já pararam para pensar que quando a gente está pensando em vender o carro, a gente dá uma ajeitada nele, né? Dá aquela calibrada, por quê? Porque você sabe que a outra pessoa vai fazer uma série de análises. Então, considerando isso, eu vou deixar aqui na tela para que vocês possam escanear um QR Code, onde nós vamos disponibilizar para quem está aqui no evento hoje. Então você pode escanear o QR Code e você vai ganhar um valuation da sua empresa 100% gratuito. Então escaneia aí o QR Code. Palmas para vocês aí. Cada um de vocês vão ganhar um valuation. Então preencha o nosso formulário. A gente vai entrar em contato oportunamente. Vocês vão ter a oportunidade de ter o valuation da empresa. Porque aquele que sabe o valor da sua empresa, sabe o que precisa fazer para que ela possa valer cada vez mais. Então é uma oportunidade de você ver o que precisa ser feito para que a sua empresa possa valer mais. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito esses momentos que passamos juntos aqui no palco e quero muito que vocês aproveitem o evento. Nós teremos 2 gigantes do empreendedorismo aqui que aceitaram o meu convite de estar conosco aqui. A gente começa a inaugurar aqui na nossa região um novo tempo. Eu estava conversando outro dia com o Alex e eu estava falando o seguinte: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então o desejo do nosso coração é trazer a mesma força que tem em Alphaville para a nossa região aqui. Porque aqui nós temos empresários fortes, gigantes e que podem fazer muito. E que muitas vezes está precisando só disso aqui, ó, de uma conexão. Porque muitas pessoas são grandes empresários aqui da nossa região e às vezes não se conhecem. Então a gente pode transformar aqui na nossa Alphaville. Quem acredita nisso, levanta a mão e diga: eu acredito! Muito bem. Pessoal, meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.